Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja com você. Nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus sobre o tema quem é Jesus Cristo de fato? Por que desta pergunta? Primeiro, porque algumas pessoas entendem que o cristianismo ele é fundamentado em um conto, em uma história, que para eles não é verdadeira. Tem muitas pessoas que elas interpretam o cristianismo como algo totalmente fora, ou apenas resultado da mentalidade das pessoas. Alguém pensou isso e saiu proclamando. Outras pessoas, elas até entendem que Jesus Cristo existiu, mas para elas Jesus Cristo não passou de um grande líder, de uma pessoa iluminada, e no entanto que deixou muitos e bons exemplos. Mas de fato, quem é Jesus? Ele é exatamente essa pessoa? O Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que foi profetizado pelos profetas. Para nós podermos localizar Jesus Cristo no contexto da história, nós temos aqui o registro do Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e o versículo 1, que ele começa como sendo o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá? Quem foi Davi, quem foi Abraão? Abraão é aquela pessoa que nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 até o 3, onde Deus diz para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quem foi Davi? Davi foi o filho de Jessé, que era descendente de Boaz, portanto, neto de Obed, bisneto de Ruth e Boaz, e, no entanto, num determinado tempo na história, Davi tornou-se rei em Israel, rei de todo o reino de Israel. E, nesse contexto, Davi foi aquele homem que ele teve muitas falhas, muitas imperfeições, mas era uma pessoa que confiava plenamente em Deus. Era uma pessoa que não deixava de consultar a Deus para tomar suas decisões e para fazer suas coisas. Apesar de suas fraquezas, de suas limitações, de seus pecados, ele agradou a Deus. As suas ações agradaram a Deus, ao ponto de Deus ter feito com ele uma promessa de que o reino dele não seria rejeitado como ele tinha rejeitado o reinado de Saul, mas ele faria da descendência de Davi um reinado perpétuo. Ele faria da descendência de Davi um governo perpétuo. Logo, todos os reinos, durante todas as gerações, e de uma forma perpétua, Davi estaria governando, ou seja, sua descendência estaria governando. E a pergunta que a gente faz é essa: onde é que Jesus Cristo entra nesse contexto? É exatamente isso que Mateus está querendo dizer para nós, que Jesus Cristo ele é da descendência de Davi, logo, portanto, ele tinha uma linhagem real e ele podia, de fato, ser chamado como rei, tanto dos judeus como o reino eterno. Então, a ideia de Mateus aqui é trazer para nós a informação que Jesus Cristo é o rei eterno, o rei definitivo, aquele que vai governar para todo sempre sobre todas as coisas. Quando nós lemos lá em Daniel, no capítulo 2, quando o Nabucodonosor ele tem aquela visão espantosa e que ele sentencia os magos, que ele e Daniel então vai até ele, diz que vai contar o sonho, e Daniel tem a interpretação. No final da visão, diz que naquela estátua havia os pés de barro e de ferro. E diz que veio uma pedra sem mão e tirou e destruiu os pés daquela estátua. E Daniel ele dá a interpretação para Nabucodonosor, e esta interpretação fica registrada para nós, de que esta mão que será tirada, essa mão que veio lançada sobre os pés, dedos de ferro e dedos de barro, que esmiuçou os reinos, será um reino que será estabelecido definitivamente para todo sempre. Logo, a instalação desse reino, ela começou com a vinda de Jesus Cristo aqui na terra.
com a descida dele aqui na terra, com a geração dele, conforme nós lemos a partir do versículo 18 do Evangelho de Mateus, diz que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Outra coisa que chama a atenção também, além de Jesus ser da linhagem humana, ele também tem uma origem divina. Ele veio gerado pelo Espírito Santo. Diz que Maria estava desposada do seu marido e achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por quê? Quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus era o Verbo, Jesus era Deus, esse Verbo, e Jesus estava com Deus, e Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, o que João está dizendo? João está usando uma outra linguagem, está dizendo que a palavra se fez carne. Ele está dizendo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele está dizendo que Jesus Cristo era a palavra, que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo estava com Deus e que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então, é nesse contexto que Mateus está trazendo para nós essa informação. Então, é muito importante a gente atentar para isso. Então, diante disso, Jesus Cristo, ele tinha uma linhagem, ele possuía uma linhagem humana, que vinha desde Abraão até os dias de seus pais, e, no entanto, ele tinha, num primeiro momento, uma missão de alcançar o povo de Israel. Por quê? Primeiro, se nós estudarmos um pouco a história do povo de Israel, desde que Davi morreu, e aí Salomão assumiu o trono, Salomão morre, os filhos de Salomão assumem o trono, Israel começa a afastar de Deus. Israel começa a adotar uma prática de idolatria. Ela abandona o Deus que os havia tirado da terra do Egito, o Deus criador dos céus e da terra, e começa a adorar os deuses das outras nações. Então Israel tinha afastado de Deus. Tanto é que eles sofrem consequências com tudo isso. Num primeiro momento, o reino é dividido, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. E num segundo momento, a primeira tribo das 10 tribos são levadas cativo. E por último, as últimas 2 tribos, que é Judá e Benjamim, também são levados para o cativeiro. Muitos deles são mortos e destruídos. E, no entanto, isso é por causa do afastamento deles de Deus. Depois do exílio, eles tentam reconstruir sua vida religiosa, mas eles têm dificuldade, uma dificuldade muito grande para entender as Escrituras. Eles criaram muitos pesos, muitas coisas difíceis que até eles mesmos não conseguiam praticar. E, no entanto, Jesus Cristo vem exatamente para esclarecer, para iluminar, para trazer luz, para mostrar para eles que eles precisariam voltar para Deus, que eles precisariam reconciliar-se com Deus e que eles precisariam crer nele como sendo o Messias, como sendo o Rei eterno que Deus havia prometido para eles. E ele começa andando de cidade em cidade, indo para todas as aldeias. Depois, lá no capítulo 10, nós encontramos ele enviando 12 discípulos dele para pregar o evangelho, para ensinar, e ele dá ordem, não entre em outros lugares, não vá em outros lugares, a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. A determinação dele era para que eles fossem a casa perdida de Israel, para que eles não entrassem em outro lugar. Mas dentro mesmo desse contexto, desse ministério, dessa obra sua, nós observamos Jesus Cristo abrindo algumas exceções para algumas pessoas que não pertenciam a Israel. Nós vemos ali o centurião que mandou que clamasse a Jesus Cristo pelo seu servo. Jesus Cristo o atendeu. Nós vemos a súplica da mulher sírio-fenícia, que Marcos diz, Mateus fala que era uma cananeia, mas o certo é que esta mulher suplica, ela implora, e ela tem a sua oração respondida por Jesus. Então, diante disso, nós observamos que Jesus começa a abrir espaço para que outras pessoas que não fossem de Israel também pudessem ser alcançadas pela sua mensagem e pudessem ser agregado ao seu povo. E mais por fim, no capítulo 24, ele diz que o evangelho do reino, ou seja, quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então ele condicionou que o evangelho deveria ser pregado a todas as gentes. O que significa isso?
a todos os povos, a todas as nações, a todas as tribos e línguas. Em qualquer lugar da face da terra, o evangelho deveria ser pregado. E, por fim, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele dá a ordem, ele dá o comissionamento da igreja. Vá, façam discípulos de todas as nações. Batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a elas a guardarem todas as coisas que vos tenho mandado, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus Cristo, ele é aquele que era o prometido nas Escrituras. Ele é aquele que, quando o homem pecou, e quando ele sentenciou a mulher, ele disse: da semente da mulher nascerá um que há de esmagar a tua cabeça. Ele estava dizendo para Satanás que Jesus Cristo iria esmagar a cabeça da serpente, iria destruir o poder de Satanás, toda a influência de Satanás sobre as pessoas. Jesus Cristo é aquele que tornou-se plenamente homem e que é o Deus encarnado e que veio aqui e morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. E Jesus Cristo é aquele que vai estabelecer o seu reino em definitivo, por completo, sobre toda a humanidade. Portanto, ele é aquele que vai destruir todos os reinos deste mundo e vai estabelecer o seu reino. Todos aqueles que não pertencem, que não adoram, que não servem, que não fazem sua vontade, todos aqueles que vivem em rebelião contra ele, estas pessoas, elas serão julgadas e elas serão definitivamente condenadas. Portanto, por que é importante a gente entender isso? Quem é Jesus de fato? É importante para que nós, primeiro, tenhamos uma fé clara e verdadeira, genuína em Jesus Cristo. Segunda coisa, para que nós tenhamos certeza que Jesus ele viveu no tempo e na história e que ele é o cumprimento de uma promessa de Deus feita através dos profetas em todos os tempos da história do povo de Deus. E em terceiro lugar, para que nós possamos nos preparar e para que nós possamos servi-lo de todo o nosso coração, porque ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor dos Senhores, ele é aquele a quem nós devemos prestar toda adoração, todo louvor e toda exaltação ao teu nome. Portanto, fica aqui um conselho da palavra de Deus. Conheça cada dia mais a Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus Cristo, renda-se totalmente a Jesus Cristo. Deixe ele começar a governar a sua vida a partir de agora, e você viverá eternamente com ele. Portanto, que Deus, por sua graça, o ajude e a cada dia mais você possa saber quem é Jesus e conhecê-lo mais e mais. Amém? Quero convidar você para uma oração. Senhor, meu Deus e Pai poderoso, em nome de Jesus eu louvo ao teu nome, eu exalto o teu nome, por tudo que tu és, pelo teu amor, bondade e misericórdia. Peço que o Senhor, ó Deus, nesse momento, se revele a esta pessoa, meu Pai, que nesse momento ouviu a mensagem do teu evangelho, que passou a saber exatamente quem é Jesus Cristo, que ela possa entregar sua vida totalmente ao Senhor e possa viver para a tua glória. Eu oro encarecidamente em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos e irmãos, nesse momento nós queremos deixar aqui o convite para vocês para estarem conosco nos sábados, a partir das 10 horas, nós temos estudos da Palavra de Deus, Escola Bíblica. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando a história do avivamento, nós estamos trabalhando vários assuntos sobre avivamento. No horário do culto, nós temos a mensagem da Palavra de Deus. Então, nos cultos desse mês de fevereiro, nós estamos falando sobre a soberania e a providência de Deus. Portanto, tenho certeza que se você congregar conosco, você será edificado, você será ministrado, você será alimentado pela Palavra de Deus. Portanto, fica aqui o nosso convite para estarem conosco na nossa igreja, no endereço aí que você acompanha nas nossas redes sociais, que serão colocadas aí para você que você possa nos procurar. Outra coisa importante, nós também estamos à disposição sua para poder ensinar a Bíblia Sagrada para você. É importante nós conhecermos a palavra de Deus. Jesus Cristo disse que as pessoas erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Portanto, se você não quer continuar errando, conheça as Escrituras, conheça o poder de Deus. Portanto, nós estamos nos colocando à disposição para que você seja edificado e seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.